Olá! Hoje a gente mergulha em Esdras, capítulo 7. É um momento chave, né? O retorno do exílio da Babilônia. E a figura central é Esdras. Quem era ele, afinal? E qual era a missão dele nesse contexto do rei Artaxerxes lá na Pérsia? Exato. Esdras não era uma figura qualquer. O texto faz questão de traçar a linhagem dele, olha só, até Arão. Isso já estabelece a autoridade sacerdotal dele, né? E mais, ele é chamado de escriba versado na lei de Moisés. Quer dizer, não era só por nascimento, era um estudioso profundo da lei. Interessante essa dupla qualificação. E o texto ainda diz que a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. E parece que isso foi decisivo, porque o rei Artaxerxes deu tudo o que ele pediu. Ele não foi sozinho, né? Outros israelitas foram com ele. Sacerdotes, levitas, cantores, todo um grupo. Sim, essa combinação é poderosa. Linhagem sacerdotal, conhecimento profundo da lei e esse favor divino, claro. O texto até explica o porquê. Esdras tinha dedicado seu coração a buscar a lei do Senhor. E não só buscar, mas cumprir e ensinar em Israel. A própria viagem dele, 4 meses da Babilônia até Jerusalém, também marcada por essa proteção. É fascinante ver tudo isso junto. Linhagem, estudo, devoção e o apoio de Deus e do rei. E falando no apoio do rei, essa carta do Artaxerxes é algo impressionante. Aqui a coisa fica muito interessante mesmo. O decreto permitia que qualquer israelita voltasse se quisesse ir com Esdras. Mas ia além, né? Enviava Esdras oficialmente para avaliar a situação em Judá e Jerusalém. E o critério era a lei de Deus. Exatamente. E não era só permissão. Tinha um apoio financeiro e material muito forte. O rei e os conselheiros doaram prata e ouro diretamente. E ainda autorizaram Esdras a buscar mais doações na Babilônia. E com instruções bem específicas, né? Usar o dinheiro para comprar animais para sacrifício, bois, carneiros, cordeiros, tudo certinho, com as ofertas de manjares e libações junto. Nossa, muito detalhado mesmo. Mas e se sobrasse dinheiro? Tinha alguma flexibilidade? Tinha sim. O rei disse para usar o que sobrasse segundo a vontade do vosso Deus. Bem aberto, né? E mais, mandou entregar utensílios para o culto e que qualquer outra coisa que o templo precisasse fosse paga pelo tesouro real. Tinha uma ordem direta para os tesoureiros ali da região do Eufrates para darem para o Esdras o que ele pedisse. E os limites eram altíssimos. Limites altíssimos. Como assim? Olha só, até 100 talentos de prata, isso é uma fortuna, dava para pagar milhares de trabalhadores por um ano, e ainda grandes quantidades de trigo, vinho, azeite e sal. Sal era sem limite. Uau! Impressionante. E tem outro ponto que me chamou a atenção. A isenção de impostos para todo mundo que trabalhava no templo. Sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, todos eles livres de impostos, tributos e taxas. Sim. E talvez o mais incrível, Artaxerxes deu autoridade para Esdras nomear magistrados e juízes. Autoridade judicial, então. Total, para estabelecer um sistema legal baseado na lei de Deus em toda a província além do rio. Ele podia julgar todo mundo que conhecia a lei e até ensinar quem não conhecia. E essa autoridade vinha com poder de punição sério, morte, banimento, confisco de bens ou prisão para quem desobedecesse à lei de Deus e à lei do rei. É um nível de autonomia chocante, vindo de um rei pagão para um líder de um povo subjugado. Você mencionou antes a justificativa do rei, né? Algo como para que não venha a ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Era só medo religioso ou tinha mais coisa aí? Pois é, essa é a grande questão. Pode ser mais que só medo. Talvez fosse uma estratégia persa bem inteligente. Eles costumavam manter a paz no império apoiando as elites locais e respeitando os deuses e leis de cada povo. Ao dar esse poder todo para Esdras, Artaxerxes não só mostrava respeito, mas também colocava um líder influente para administrar a região de acordo com as tradições locais. Isso garantia a ordem, né? Quase como terceirizar a administração usando a própria lei religiosa do povo. Uma jogada política bem hábil, talvez. Faz muito sentido pensando por esse lado. E Esdras, como ele reage a tudo isso?
O capítulo termina com ele louvando a Deus. Ele diz que foi Deus quem pôs isso no coração do rei e agradece pelo favor recebido diante do rei e dos oficiais. Ele se sente fortalecido, né? Pela mão do Senhor sobre ele. E aí ele reúne os líderes para começar a jornada. É uma mistura complexa mesmo. Fé, política, estratégia e a determinação de um homem. Bom, então recapitulando rapidamente. Vimos Esdras, esse sacerdote e escriba super dedicado, a jornada dele de volta para Jerusalém com apoio divino, e esse decreto surpreendente do Artaxerxes, dando recursos e uma autoridade enorme para restabelecer a lei de Deus. Exatamente. A história de Esdras e Artaxerxes mostra como a fé e o poder político podem se cruzar de formas inesperadas. Mostra a influência divina agindo através de autoridades seculares, né? Levanta perguntas sobre como a convicção religiosa pode navegar e até mesmo usar contextos políticos bem complexos. Fica essa reflexão final, então. Qual o limite entre a providência divina e a pura estratégia humana nesses cenários? A história de Esdras nos deixa pensando sobre essa dinâmica fascinante entre fé e poder.